A Serra das Araras é uma região de Mata Atlântica localizada próxima à região sul do estado do Rio de Janeiro. É cortada pela Via Dutra, principal via de acesso que liga o estado do Rio de Janeiro ao estado de São Paulo. Como toda região de mata, o local tem lá seus mistérios, como o imponente monumento Belvedere, o qual alguns grupos de investigadores sobrenaturais já indicaram ser mal assombrado. O que chama atenção nesse monumento é sua estrutura, que mais parece um farol. O local à noite é de dar medo. E quando anoitece, o clima na serra fica mais assustador. A escuridão da via exige cuidado redobrado dos motoristas, sobretudo os caminhoneiros. E sobre outras coisas sinistras que ocorrem por lá, há alguns anos atrás, um caminhoneiro de bois e cavalos relatou ter encontrado um pavoroso lobisomem enquanto trafegava pela Serra das Araras. Ele havia parado em uma das barracas que vendem frutas, mas na hora não havia ninguém lá, até que ele e seu companheiro viram algo estranho se escondendo naquele lugar. Logo, perceberam que era um lobisomem, que veio atrás do caminhão, e ele precisou atirar contra aquela criatura para ela ir embora. E assim foi. Por sorte, ele estava armado. Porém, nem todos os que já se depararam com essa criatura estavam armados para se defender, como ocorreu com um trabalhador chamado Henrique, morador da cidade de Volta Redonda. Ele relata que no ano de 1999, ele estava esperando um ônibus para retornar à Volta Redonda. Era tarde da noite na Via Dutra, e lá estava ele em uma das passarelas. Quanto mais tarde da noite era, mais demoravam os ônibus para chegar. E lá ele ficou por quase meia hora. Não sabia qual lua era, mas, segundo ele, não era noite de lua cheia. Depois desse tempo todo plantado, aguardando condução, ele começou a ouvir um barulho que vinha do mato. Aliás, para onde ele olhasse, era uma mata escura, tanto na frente quanto atrás, contrastando com a pouca iluminação da Via Dutra. O barulho de capim sendo amassado foi aumentando e parecia vir na sua direção. Ele logo pensou ser um boi, até que ouviu um rosnado que o deixou assustado. Um cheiro nauseabundo de carne podre tomou conta do ar. Ele não ficou parado e tratou logo de correr para o outro lado da pista, para ter uma distância segura e ver o que era aquilo. Não demorou muito e ele viu um imenso cachorrão de cor preta saindo do mato e quebrando as folhagens na sua frente. Aquilo certamente não era um cachorro, dizia ele. Os olhos brilhavam no escuro, os pelos eram bagunçados e dentes, que eram grandes demais,
para um cachorro comum, e a pata mais parecia a mão de um gorila, pois era imensa e com garras, que ele pôde ver bem quando a criatura pôs as patas no asfalto. Aquilo estava babando sangue, como se estivesse acabando de comer algo. Ele não acreditava no que os seus olhos estavam vendo, e a criatura olhava fixamente para ele, o encarando. Era um lobisomem. Não havia outra explicação para aquilo. O que veio em seguida quase o matou de pavor. A incerteza se ele iria sobreviver ou não àquele encontro com a fera. Ele já esperava que aquilo o atacasse, mas por sorte, mesmo tarde da noite, um ou outro veículo passava pela Via Dutra. Então, ele avistou o farol de um carro se aproximando. Ele correu, acenando os braços desesperadamente, como se quisesse dizer que houve um acidente. O carro teve que parar. Henrique insistentemente pediu para o motorista deixá-lo no posto da polícia para ele comunicar que foi vítima de um assalto, pois de outro modo não poderia dizer o que viu. Dificilmente acreditariam. Ao entrar no carro, ele olhou para o local onde a criatura estava, e ele viu aquele ser sumindo vagarosamente de volta para a mata. A sequela pós-traumática daquele encontro com o lobisomem fez Henrique mudar sua rotina de trabalho. Nunca mais saiu tarde do expediente.